deixa eu só complementar agora aqui com vocês. Deixa eu só rapidinho colocar aqui algumas entradas de dados de novo. E agora nós vamos falar sobre uma função chamada função média, ok? Então, aproveitando a Rose que está chegando agora aqui para a nossa aula, já vamos explicar uma nova função que todo mundo pode aproveitar. Essa função chamada média, da qual eu estou digitando ali, ó, igual média, abre parênteses, já vamos colocar A1 ponto e vírgula B2. Vamos começar fazendo um primeiro exemplo de função média, onde eu coloquei igual média a 1 ponto e vírgula B2, sempre lembrando que a função soma e a função média são as duas funções que mais caíram até hoje em provas de concurso. Se a gente pegar todas as funções que já caíram, eu acho que a função soma e a função média são as líderes. Embora a gente tenha muitas funções que apareçam aí nas provas, de fato a função soma e a função média são aquelas disparado que mais caíram até hoje, né? Bem, quando eu tenho igual média a 1 ponto e vírgula B2, que é o que eu coloquei ali, sempre lembrando que o ponto e vírgula é quem separa argumentos. Então, quem vai fazer essa função média tem que ter em mente que a função média retorna a média aritmética dos seus argumentos. E quando tem ponto e vírgula, o que tu precisa fazer é somar os argumentos indicados, nesse caso A1 ponto e vírgula B2, somar a célula A1 que vale 3 e a célula B2 que vale 7. Por que isso? Porque o ponto e vírgula separa os argumentos. Então, quem vai resolver a função média, em primeiro lugar, faz a soma. Nesse caso, especificamente, a soma da célula A1 que vale 3 e da célula B2 que vale 7. 3 e 7 dá 10. Como eu tenho dois argumentos, primeiro eu faço a soma e depois eu vou dividir pelo número de argumentos. Então, A1 ponto e vírgula B2 é a soma de 3 e 7 que dá 10. Dividido por dois argumentos que eu tenho nessa função, o resultado que apareceu foi 5, que é o resultado de 10 dividido por 5. Então, quando a gente fala da função média, primeiro, tu vai realizar a soma dos argumentos indicados, nesse caso, A1 ponto e vírgula B2, é A1 e B2, então é 3 e 7, que a soma deu 10, e tu vai dividir pelo número de argumentos, nesse caso eu tinha dois argumentos, 3 e 7 deu 10, 10 dividido por dois argumentos, o resultado que apareceu foi 5 como resultado da minha média, certo? Bem, mas o que pode acontecer em prova é no lugar do ponto e vírgula também vir dois pontos na função média. Então, se eu botar A1, 2 pontos, B2 aqui para a minha função média, como é que vai ficar a historinha quando eu coloquei agora A1, 2 pontos, B2? Sempre lembrando, o 2 pontos indica intervalo. Então, quando eu coloco A1 igual média A1, 2 pontos, B2, é porque eu quero, primeiro, somar o intervalo que vai da célula A1 até a célula B2 e B2 até A1 de novo, formando um retângulo. O que entrar dentro do retângulo que vai, observa lá comigo, ó, o ponteiro da célula A1 até a B2 e de B2 até A1, quando tem dois pontos, tem que fazer esse retângulo, esse intervalo, que vai de uma até a outra célula indicada e todas que estão entre elas. Então, na verdade, eu tenho que somar todo esse intervalo, que tem 3, 4, 8 e 7. O resultado da soma de 3, 4, 8 e 7 dá quanto aqui? Vai dar 22. 22. E aí eu tenho que dividir por quanto? Bem, agora eu vou ter que dividir por 4. Por que por 4? Porque quando eu tenho dois pontos, eu faço a soma e eu vou dividir pelo número de células que estão sendo referenciadas no intervalo. Nesse caso, 4 células. E aí eu vou ter o resultado 5,5, que é justamente o resultado que eu tenho de 22 dividido por 4. Então, nesse caso aqui, ele somou, observa a linha azul aparecendo para ti, ele somou A1, 2 pontos, B2, que é o intervalo que formado aí por esse retângulo em azul, e depois ele dividiu pelo número de células que estavam sendo referenciadas nesse intervalo, nesse caso, 4 células. E aí ele pegou, então, o resultado 22, que era da soma, dividiu por 4 e me deu o resultado 5,5, como resultado aí da minha soma. Não, da minha média. O resultado da soma foi 22, 22 dividido por 4 deu o 5,5 como resultado da média aritmética, certo? Bem, a Paola disse sempre com acento, né? Ah, isso é importante, ó. A Paola deu uma dica legal, ó. Quando tu usa o Excel, no Excel tu pode usar as funções sem acento.
Tu pode botar média, por exemplo, que o Excel, tu dá Enter, ele vai dar o resultado e o Excel corrige para ti. Mas dentro do LibreOffice Calc, se eu colocar média A1, dois pontos, B2, como eu fiz antes, eu vou dar Enter, percebe que ele me deu mensagem de erro. Ele diz um erro de nome. Esse jogo da velha, nome, ponto de interrogação, está perguntando que nome de função é essa. Então isso é muito importante o que a Paola alertou. Tem que colocar mesmo com acento, não é como no Excel que tu pode colocar a função média sem acento. Aqui tem que ser média com acento, aí sim tu dá Enter, ele mostra o resultado, nesse caso 5,5. Né? O Josiel Alves chegou aqui também dando parabéns pela didática. Obrigado, Josiel, obrigado pela atenção de vocês. E muito obrigado, Paola, por lembrar desse detalhe, né? Sempre com acento, porque é LibreOffice Calc. Se fosse Excel, tu poderia fazer a função média sem acento, tu dá Enter, ele aceita, e aí quando tu volta, ele mesmo coloca o acento para ti. Mas no LibreOffice Calc, não. Se tu não colocar acento na função média, dá erro. Então tem que ser média com acento para que o LibreOffice possa fazer uso dessa média aritmética, certo? Um outro detalhezinho que eu gostaria de ressaltar dentro da função média é o que eu chamo de, vamos dizer assim, pega-ratão. Por que pega-ratão? Porque se eu colocar média A1 mais B1, percebe que agora eu não coloquei média A1 ponto e vírgula B1. Eu botei igual média, abre parênteses, A1 mais B1. E aí, como eu só tenho um argumento, porque quem separa argumento é o ponto e vírgula, e a função média faz a média dos seus argumentos ou intervalos, A1 mais B1 são duas células, mas é um argumento só, porque quem separa argumento é o ponto e vírgula. Então, quando eu boto A1 mais B1, eu vou somar 3 mais 4, 3 mais 4 vai me dar 7 como resultado, e aqui eu vou ter que dividir por 1, porque eu tenho que dividir pelo número de argumentos, ou quando tem intervalo, pelo número de células que estão sendo referenciadas. Nesse caso, como eu só tenho um argumento, o que aconteceu nesse caso? O argumento diz A1 mais B1, e A1 mais B1 é 7. Então, ele vai dividir 7 por um argumento, que vai dar 7 como resultado. Tem muita gente que erra esse exemplo que eu fiz aqui da função média, porque resolve pegar A1 mais B1, que é 3 mais 4 dá 7, e dividir por 2. Mas eu só dividiria por 2 se tivesse um ponto e vírgula, observa. Se tivesse A1 ponto e vírgula B1, aí sim eu vou somar A1 que vale 3 e B1 que vale 4, 3 e 4 dá 7, dividido por 2 vai dar 3,5. Mas observa, isso é porque tinha ponto e vírgula, e aí eu separei argumentos. Aí era a média dos argumentos. Quando eu coloquei A1 mais B1, que foi o exemplo que eu coloquei, A1 mais B1, como não tem ponto e vírgula nesse exemplo de função média, ele está considerando A1 mais B1 como sendo um único argumento. E aí ele quer o resultado desse único argumento. Qual é a média desse único argumento? A1 mais B1 vale 7, então qual é a média de 7? É 7 mesmo, porque ele vai pegar A1 mais B1 e vai dividir por um argumento. Então, tu tem que cuidar, às vezes tem esse tipo de pega-ratão na prova, né? Querendo te pegar de jeito. Então, para dar 3,5 aqui, teria que ser A1 ponto e vírgula B1. Aí sim vai ser a soma de 3 e 4 que dá 7. 7 dividido por dois argumentos, já que o ponto e vírgula é quem separa argumentos, vai dar 3,5. Porque se eu só colocar ali A1 mais B1, como eu fiz, aí é pega-ratão direto, né? Ok? Olha lá, ó, ficou 7 na história. Então, cuidar muito essa historinha da nossa função média, né? O Isaac Alves diz, caso a banca pergunte se a função média pode ser usada como soma, utilizando mais para separar as células, está correto? A função média pode somar. Agora, teoricamente, a prova não pode dizer que a função média pode ser usada como soma, porque média tem a sua função teórica. É a média aritmética dos seus argumentos. Como a média que eu tinha naquele exemplo era a média aritmética do único argumento que eu tinha, a média de 7 por si só é 7. Então, quer dizer, ele fez a média aritmética de fato daquele único argumento. Não fez, a soma é só uma consequência disso. Mas tem que lembrar, teoricamente não, tá, Isaac? A função média retorna a média aritmética e às vezes o CESP cobra teoria. E a função soma faz a soma dos seus argumentos. O que pode acontecer é, em alguns exemplos, ela forneceu o mesmo resultado. Em alguns exemplos, dá o mesmo resultado, né?